Agora eu quero ver. Eu quero ver o que o Nicolas Ferreira vai falar sobre isso. Tá? Vai ficar difícil para esses bolsonaristas manterem esse discurso mentiroso deles depois dessa reportagem de ontem do Jornal Nacional. O Jornal Nacional, numa reportagem exclusiva, ele mostra claramente, ele está mostrando de forma clara que tudo não apenas começou no governo Bolsonaro, como foi mantido e só foi possível tudo acontecer no governo Lula por conta do Bolsonaro. O que significa isso? Se o Bolsonaro tivesse sido reeleito, os aposentados estariam sendo roubados até agora, até hoje. E é muito importante você acompanhar essa reportagem para você entender isso. Eu acho que a Globo, ela às vezes acerta. E nesse caso aqui, essa reportagem não tem debate sobre isso, porque ela mostra evidências concretas de tudo o que aconteceu e é a reflexão que nós vamos fazer hoje. Eu quero também fazer, antes de qualquer coisa, um pedido para você votar no nosso IBEST. Eu vou deixar o link para você no primeiro comentário fixado e também na descrição do vídeo. E às vezes você pode se aborrecer, Cláudio, você fica pedindo para votar, mas é porque eu realmente preciso. Nós somos um canal pequeno, médio para pequeno, e a gente precisa da sua ajuda para que outras pessoas possam conhecer o nosso trabalho. Então, principalmente você que gosta, que conhece, sabe a seriedade que a gente tem aqui com o nosso trabalho, vote no nosso IBEST. Nós estamos em 2 categorias, jornalismo e influencer de política. Vote nas 2 categorias, o link está aqui e eu de imediato já agradeço. Agradeço muito as pessoas. Quando eu posso, eu dou até um coraçãozinho para quem vota lá no IBEST. Se você votou, coloca aqui, votei Clayson, que eu vou tentar colocar um coraçãozinho aí para todo mundo que vota para a gente. Antes da gente trazer esse vídeo, especificamente essa reportagem, eu quero abordar um assunto que foi esquecido pelas pessoas e que, de certa forma, ele ainda atua diretamente na vida de milhares de pessoas no Rio Grande do Sul. Nós tivemos aquele problema lá com relação às enchentes, que todo mundo sabe, obviamente você sabe desse problema. Aquilo foi explorado à exaustão, teve velho da van colocando helicóptero, teve Pablo Marçal fazendo doação, teve Cleitinho, inventando fake news, inclusive foi processado por isso. Não estão permitindo a chegada de insumos, de produtos lá no Rio Grande do Sul, mentindo. Muita gente explorou isso do ponto de vista midiático, mas agora todo mundo abandonou. Quem continua dentro deste propósito é o governo brasileiro, o governo Lula. Só que está acontecendo uma questão absurda lá, que precisa ser tratado com seriedade. Eu tenho certeza que você não sabe do que eu vou trazer agora aqui. Eu quero trazer uma reportagem que foi feita com um representante do governo federal, com um representante do governo Lula, mostrando os problemas que estão sendo criados pelo governador do Rio Grande do Sul, que está se colocando como presidenciável, acima do bem e do mal, é um sujeito que se coloca oposição ao governo, critica o governo, mas ele está pisando na bola, para falar muito pouco, tá? Eu poderia colocar uns palavrões aqui. Ele está pisando na bola para valer mesmo, por incompetência, por vagabundagem, por, acima de tudo, por um pensamento criminoso que está prejudicando o povo do Rio Grande do Sul. Dá uma olhada nessa entrevista, que ela é fundamental para te colocar a par do que está acontecendo lá. O governo federal já liberou para o Rio Grande do Sul 112 bilhões. Quando eu digo já liberou, é porque já está liberado mesmo. Tá? Obviamente que o dinheiro chegar no caixa ou da prefeitura ou do governo do estado em determinadas situações, a obra tem que estar em andamento. Por exemplo, as obras de proteção à região metropolitana, 6,5 bilhões que estão depositados no fundo da Caixa Econômica Federal. Esse dinheiro não vai para o governo do estado, esse dinheiro é para pagar a obra. Então hoje a obra não iniciou porque o governo do estado tem que atualizar os projetos e licitar. Quando ele licitar, nós damos uma ordem de início na obra e o pagamento vai do fundo para a empresa. Liberamos recursos para reconstruir do zero 28 escolas ou creches. Nenhuma começou ainda, mas o dinheiro está liberado. Então o município precisa licitar a obra e iniciar a obra, para a gente depois, então, fazer os pagamentos. O
governador que por um momento criticou uma eventual burocracia do governo federal no ano passado, agora mordeu a língua e está há 6 meses que não consegue sequer contratar a empresa para atualizar os projetos pela burocracia. Então, primeiro, assim, o que foi feito com rapidez, recuperação de estradas, etc, foi feito de forma emergencial. Então, com contratação, com rito sumário, enfim, uma série de questões que naquele momento viabilizavam esta velocidade. O governo do estado optou por não utilizar esses instrumentos que a legislação permite com rapidez. Então, no caso das obras dos diques, o governo do estado sabia, desde o dia 17 de setembro do ano passado, pelo menos, que era ele, governo do estado, que teria que atualizar esses projetos. E de dia 17 de setembro até semana passada, o governo do estado não tinha feito nada. Se vai demorar 5 anos, no ritmo que o governo do estado está levando, eu até acho que pode demorar mais, tá? Porque nós estamos há 6 meses e foram 6 meses perdidos. O governo do estado tem 2 fontes principais de recursos do governo federal. A primeira é os 6,5 bilhões, que está depositado para as obras de proteção da região metropolitana. Então tem aquele fim específico, só vai poder ser usado para aquilo. E a outra é o fundo de suspensão da dívida, que tem 14 bilhões. E esse o governo do estado usa como ele quer, desde que, obviamente, seja para reconstrução. Não pode ser para comprar avião, que o governador queria, né? Mas esse o governo do estado tem, entre aspas, liberdade para usar como ele bem entender, obviamente focado na reconstrução. Então esse a gente acaba não fiscalizando porque da maneira que se construiu a regramento do fundo, o governo do estado tem autonomia. Ele apresentou para a gente um plano genérico e dentro daquele plano ele pode usar como quiser. No fundo de 14 bilhões, nenhuma obra estruturante para o estado, de prevenção, né, de organização do estado para futuras tragédias. Ali tem desassoreamento, tem convênio com os municípios para arrumar estrada, tem casa temporária, tem até compra de equipamentos para a defesa civil, que é muito importante, legal, tá? Mas assim, para nos dar segurança para o futuro, eu não enxerguei ainda naquele plano nada consistente. O governo Lula já liberou 112 bilhões de reais para o Rio Grande do Sul e o Rio Grande do Sul não está fazendo porcaria nenhuma. São 6 meses sem fazer nada. Absolutamente nada. Isso é uma ofensa para o Brasil. Ah, Cláudio, mas por que você está falando do Rio Grande do Sul? Primeiro, pelo respeito profundo que eu tenho ao povo do Rio Grande do Sul. Segundo, porque nós estamos falando de brasileiros. Brasileiros que foram acometidos por um problema gravíssimo, de perder absolutamente tudo, e que pode sofrer novamente os mesmos problemas. Então, esse dinheiro é um dinheiro que está sendo, inclusive, voltado para a prevenção. E nada, observe bem, nada está sendo feito por esse eleito, esse governador. Então, assim, é chocante, é absurdo e é nojento. Porque o tempo todo com essa política de blá blá blá, de falação, de ideologia, não, que é esquerda, que é direita, que é PT, que é comunismo, mas na prática, esse povo não trabalha, esse povo não faz nada. Essa é a prática. Ou a gente combate tudo que está acontecendo no nosso país de falação em rede social, de conversa fiada de extrema direita, combate com a realidade, ou a gente vai ser levado o tempo todo como refém de vagabundo criador de vídeo em TikTok. Então, isso aqui é o fim do mundo. Estou colocando para você porque não tem mais o que dizer a respeito. E, logicamente, todo mundo já esqueceu. Talvez você nem se lembrasse mais, nem se lembrava mais do que está acontecendo. Ah, tá tudo certo lá. Não está certo. São mais de 112 bilhões e o governo do Rio Grande do Sul parado. Falou um monte em relação ao governo federal. E não está fazendo porcaria nenhuma. Vagabundagem. É isso. Se você discordar, você pode coloca aqui nos comentários o que você acha a respeito disso, tá? Isso aqui é um canal democrático. Se você discorda, coloca aqui. Se você não sabia do que está acontecendo, claro, eu não sabia disso. Não precisa nem agradecer. Obrigado você falar, não quero louros com isso. Mas eu quero saber. Porque são debates que não chegam no nosso país. Quer ver uma coisa que não chega no nosso país? Algo que você não vê por aí? Isso é notícia de agora, tá?
nós estamos falando de notícia do dia 15. Contas do governo até abril têm superávit de 74 bilhões. Isso é 46% maior do que no ano passado. Então, o que você está ouvindo aí? Ah, o governo faliu, né? Ah, nossa, o governo está falindo. O governo está na pindaíba total. Contas em superávit, 74 bilhões. Você quer uma outra notícia que você também não vê por aí? Vou colocar aqui, ó. Essa informação é a respeito daquilo que a gente falava antigamente, nem, sabe? Aqueles jovens que nem trabalham, nem estuda. Olha o que está acontecendo agora. Programa Aprendizagem Profissional cria o maior número de empregos em 25 anos. Na verdade, é na história do programa, desde quando ele foi criado. O que está acontecendo agora? Nós temos mais de 600 mil, são mais de 500 mil de jovens que estão, nesse momento aqui, empregados com carteira registrada, certo? Dentro desse programa, de jovens que antes não trabalhavam e nem estudavam. Agora eles estudam, porque é aprendizagem profissional, e trabalham. Então, veja bem, esse programa, ele colocou os nossos jovens para trabalhar e estudar, combatendo dois problemas que eram gigantes, que antes a gente se contentava, olha, ou você trabalha ou você estuda, ou um dos dois. O governo disse, não, é os dois. Você vai trabalhar e estudar. São notícias que não chegam até as pessoas. Por quê? Porque as pessoas querem ficar vendo gente mentir em Zap, falando besteira em Zap, dando visualização para esses vídeos aí do Chupeta, que eu nem falo mais apelido aqui, né? Do Nicolas Chupetinha, né? Do Nicolas Ferreira. Eu vou trazer para você essa reportagem do Jornal Nacional e eu tenho uma questão para falar depois dessa reportagem, mas eu vou trazer agora para você. O Jornal Nacional teve acesso com exclusividade à denúncia que um servidor do INSS apresentou à Polícia do Distrito Federal. 5 anos atrás, em 2020, ele fez um alerta sobre desvios ilegais em benefícios de aposentados e de pensionistas. O funcionário da direção central do INSS procurou a Polícia Federal em setembro de 2020, depois de ter recebido ameaças de morte. Ele atuava na área que analisa os descontos nos benefícios e disse que as ameaças começaram depois que ele identificou irregularidades nesses processos. Ele pediu para não ser identificado, mas aceitou conversar sob a condição de anonimato. Na época que a diretoria de benefícios estava cortando ali, os ACPs estavam fazendo uma auditoria em cima deles, alguns servidores receberam ameaças. Foi falado lá dentro, o coordenador que estava atuando em cima dos ACTs e também o diretor. Eles receberam ameaças justo no período onde que estavam enviando ali as auditorias dos descontos associativos. Depois da denúncia, a Polícia Federal abriu uma investigação que foi encerrada no ano passado sem nenhum indiciamento. A Polícia Civil do Distrito Federal começou a investigar os descontos indevidos em 2020, depois que aposentados do INSS fizeram denúncias ao Ministério Público. O servidor foi chamado para depor em fevereiro de 2021. Ele repetiu as denúncias de descontos irregulares em benefícios feitos pela CONAFER, a Confederação Nacional de Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais. No depoimento, o servidor disse que em 2020 houve um aumento repentino e anormal em comparação com outras associações, que em janeiro de 2020 a CONAFER tinha cerca de 80 mil filiados com desconto nos benefícios previdenciários. E em outubro de 2020, esse número superou 250 mil. Nesse mês, o acordo da CONAFER estava suspenso. O acordo entre a CONAFER e o INSS para fazer os descontos direto nos benefícios foi assinado em 2017 e foi suspenso em setembro de 2020 após servidores do órgão identificarem irregularidades. Em outubro, o então presidente do INSS, Leonardo Rolim, transferiu da diretoria de benefícios para a diretoria de atendimento a responsabilidade por analisar esses acordos. A mudança permitiu que a CONAFER fosse reabilitada. Na época, a CONAFER chegou a homenagear o então diretor de atendimento do INSS, Jobson de Paiva Salles, responsável por reverter a suspensão.
Um relatório da Controladoria Geral da União mostra que a Conafer foi a entidade que mais aumentou o volume de descontos entre 2019 e 2024 em números absolutos, passando de R$ 400 mil por ano em 2019 para 57 milhões em 2020 e 202 milhões em 2023. Em março de 2021, o presidente da Conafer, Carlos Roberto Ferreira Lopes, prestou depoimento na investigação da Polícia Civil. Ele se recusou a informar quanto recebeu de rendimentos, alegando a existência de um termo de confidencialidade. O Jornal Nacional teve acesso ao termo, que foi assinado 2 vezes por Carlos Roberto, como presidente da associação e como funcionário. No depoimento, Carlos Roberto disse que a Conafer ou seus integrantes não foram responsáveis pela inserção de descontos indevidos nos benefícios de aposentados e pensionistas, mas sim, se tal fato ocorreu, a responsabilidade seria da Dataprev, empresa pública federal que processa os pagamentos do INSS. De acordo com a Polícia Civil, há indícios de que entre 2019 e 2020, Carlos Roberto e a esposa dele, Bruna Braz, negociaram 5 imóveis, incluindo uma fazenda avaliada em R$ 3 milhões. Ainda em 2021, a Justiça do DF decidiu que a competência para investigar o caso era da Polícia Federal, mas a operação para desarticular o esquema só ocorreu agora em abril de 2025, que acabou levando à queda do ministro da Previdência e do presidente do INSS. Eu espero que você tenha entendido o que está nessa reportagem, porque ela fala claramente. Em 2020, portanto, no governo Bolsonaro, o funcionário foi até a Polícia Federal para fazer a denúncia. E depois disso, ele começa a sofrer ameaças de morte. Não é que a Polícia Federal ou que o governo ele não fez nada. Não, ele começou a combater aquele que estava denunciando. E aí eu tenho uma informação, pelo menos, importante para você. Essa informação, talvez essa que você já saiba, mas eu quero reafirmar, o Bolsonaro ele trocou o diretor-geral da Polícia Federal pela 4ª vez em menos de 4 anos. Isso aqui foi quando o Bolsonaro ainda era presidente. Aqui ele já tinha trocado 4 vezes o diretor da Polícia Federal. E aí você fala, então tem alguma coisa de muito estranho mesmo, né? Porque o sujeito vai lá na Polícia Federal denunciar, depois ele começa a receber ameaças de morte. O Bolsonaro trocando de diretor para diretor. Então, por que ele trocava tanto de diretor assim? Por que a Polícia Federal era essa bagunça no governo Bolsonaro? O que estava acontecendo ali? E por fim a gente tem esse vídeo, que é um vídeo que as pessoas viralizaram na internet dizendo, esse aqui é o vídeo que o Nicolas Ferreira não queria assistir, não queria que você assistisse. É um vídeo que o Nicolas Ferreira não quer que você veja, mas a gente vai trazer para você. Entenda o esquema do roubo das aposentadorias no INSS. Segundo a Polícia Federal, o esquema começou em 2019, no primeiro ano do governo Bolsonaro. 9 das 11 empresas investigadas foram contratadas pelo governo Bolsonaro. Durante 4 anos, o esquema cresceu sem ser investigado, justamente no período do governo Bolsonaro. O dono de uma das empresas do esquema doou R$ 60 mil para Onyx Lorenzoni, ministro da Previdência do governo Bolsonaro. O mais chocante: o maior operador desse esquema, conhecido como Careca do INSS, doou dinheiro sabe para quem? Para a campanha presidencial do Bolsonaro. Agora, Nicolas Ferreira, o mesmo deputado da fake news do Pix e que votou contra zerar o imposto da cesta básica, espalha mentiras para tentar salvar o seu chefe, Jair Messias Bolsonaro. Entendeu o esquema? O governo Bolsonaro roubou os aposentados. O governo Lula investigou e acabou com esse crime, sem anistia para o ladrão de aposentados. Veja bem, eu nem quero dizer aqui que o Bolsonaro roubou, porque eles falam que o Lula roubou, né? Eles colocam inclusive esse valor de 90 milhões aí, dizendo que o Lula já é o Lula que roubou. Eu ainda quero acreditar que não seja o Bolsonaro. Eu nem vou chegar nesse ponto. Se você discordar, inclusive, não, Clay, se é o Bolsonaro, coloca aqui nos comentários. Mas o que eu quero dizer para você é que tem alguma coisa de muito, muito errado nessa história.
E agora, o Jornal Nacional, ele coloca claramente que no governo Bolsonaro, em 2020, um funcionário do INSS foi fazer a denúncia, além dela não ter sido aceita, ele começou a receber ameaças de morte. Então, alguma coisa tem de muito errado. E essa proximidade de todas essas pessoas com o Bolsonaro, como está aí no vídeo, é outro problema grave. Então não adianta colocar o seu principal garoto propaganda para ficar viralizando o vídeo na internet. Porque vem a realidade dos fatos, a realidade concreta, e mostra o que de fato está acontecendo. E contra fatos não há argumentos, aquela frase famosa. Mas você pode colocar aqui o que você acha a respeito disso. Coloca aqui nos comentários. O que você pensa a respeito disso e dessas reflexões que a gente fez no vídeo de hoje? Não se esqueça de dar o like, hein? Você sabe, quando a gente entrega o material aqui, o seu like ajuda para que isso chegue a outras pessoas. A gente precisa chegar até o Brasil. Então dê o like. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Seja um inscrito aqui do canal, vote lá no nosso IBEST, dá essa força pra gente. A gente sempre coloca uma dica especial em todos os vídeos aqui, porque isso também tem transformado a vida das pessoas, que é o fato de você ter uma renda extra. Você pode ter uma renda extra. E a gente sempre coloca em todos os nossos vídeos aqui, porque isso tem mudado a vida das pessoas. Eu mesmo explico para você como é. Para você saber o que é, você não vai pagar nada. Para você saber o que é, para você matar a sua curiosidade. É só depois, se você tiver interesse em entrar para a escola, aí você tem um pequeno investimento. Isso é importante também colocar com muita clareza aqui. Se você comprar e não gostar, você tem uma semana para você pegar tudo de volta. É muito, mas muito claro aqui. Você recebe tudo de volta, ninguém vai perguntar nada para você. Clayson, não me adaptei. Você recebe de volta. Todas essas questões, né, a gente não pode falar em todos os vídeos, mas a gente quer deixar claro como que as coisas funcionam. É muito transparente, muito honesto. E ninguém vai falar que você vai ficar bilionário, é uma renda extra. Essas questões todas a gente fala com muita clareza aqui, com muita honestidade. Por isso que a gente está há mais de 2 anos falando a respeito dessa escola aqui no canal. E para você que chega no final dos vídeos, você pode nos ajudar para a gente continuar trabalhando. Você pode nos ajudar com qualquer valor pelo Pix. Você pode ser um membro aqui do canal. Você pode ser um apoiador, uma apoiadora do nosso Apoia-se. A sua ajuda é importante porque a gente precisa manter o nosso trabalho. A gente precisa levar adiante o nosso trabalho. E a sua ajuda, ela é fundamental para a gente levar adiante. Daqui a pouquinho a gente volta. Salve progressistas, eu sou o Clayson. Se você gostou desse vídeo, você também vai gostar muito deste vídeo aqui, porque é o próprio YouTube que separa para você.